Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Mais uma vez, pedimos desculpa por mais um problema na nossa transmissão. Vamos ver se a gente consegue agora fazer essa entrevista. Estamos recebendo aqui a advogada Daniela Tice, que é coordenadora do PROCON de Suzano. E você pode participar da entrevista encaminhando suas mensagens no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 97569-1373. Vou repetir devagar: 97569-1373, ou na própria live do Jornal Diário de Suzano, que você está vendo aí embaixo na transmissão ao vivo. Doutora Daniela Letícia, tivemos dois problemas técnicos, me desculpe, a gente pede desculpa. Eu queria que a senhora, pela segunda vez, desse uma saudação especial para o nosso internauta que está nos acompanhando. Boa tarde novamente. Agora eu acho que a gente Agora consegue vai. já resolver o probleminha aqui e a gente vai continuar. Mas isso é bom para quebrar um pouquinho o gelo, né? A gente Sim. ficar mais tranquilo. Eu estava perguntando para a senhora a relação à estrutura do PROCON, né? A senhora está falando que teve um reforço aí no número de fiscais. Como que funciona hoje o PROCON de Suzano? Então, na verdade, o Procon, quando eu assumi, a gente tinha um número menor de funcionários, tá? E tivemos um funcionário que pediu para que ele foi para outra secretaria e uma funcionária que pediu exoneração porque ela mudou de cidade. Então, diminuiu ainda mais o nosso número de funcionários. Aí nós conseguimos mais 2 funcionários da administração, tá? E hoje temos um quadro de 8 funcionários, mais 3 estagiários. Desses que nós temos hoje 3 fiscais, 3 técnicos que atuam como fiscal. Então, eles fazem eles vão apurar na rua as denúncias que são feitas no órgão, né, de infração à legislação do consumidor e, eventualmente, se precisar fazer uma fiscalização de algum estabelecimento. E o PROCON não é um órgão só administrativo, ele é punitivo também. Sim, sim, ele é punitivo também. Hoje nós focamos mais na educação para consumo, né? O Procon, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não tem intenção de chegar, fiscalizar, multar nada. Não, a nossa intenção é ensinar o consumidor e o fornecedor também, né? Fazer uma educação no consumo para que não tenha erros. Então, nós informamos o que está de errado. Se não for corrigido, se não for sanado o erro, na dupla visita que nós fazemos na maioria dos estabelecimentos, aí é feita a fiscalização. Da primeira vez que a gente interrompeu, a senhora está falando que estava tendo uma digitalização no trabalho. Sim, sim, nós fizemos a digitalização do Procon, que antes era tudo, o consumidor tinha que levar Uhum. as cópias dos documentos para a gente abrir. Isso gerava, além do impacto ambiental, porque era muito papel, espaço físico para poder guardar toda aquela documentação. Então, nós fizemos a aquisição de scanners, então cada técnico tem um scanner na mesa para que ele possa escanear a documentação do consumidor, ele leva tudo original, não precisa levar mais nenhuma cópia. E com esse processo de digitalização só de pastas, para você ter uma ideia, nós prevemos a economia de pelo menos umas 3.000 pastas por ano. Isso sem contar o papel sulfite, né? Qual que é o balanço que a senhora trouxe hoje aí de números de atendimentos que já foram feitos esse ano? Não sei se E, lembra. esse ano nós fizemos um total de mais de 3.000 atendimentos, 3.274 atendimentos. Entre esses, nós tivemos atendimentos que a gente chama extra-PROCON, que são as pessoas, o munícipe que vai lá no PROCON e não é um problema relacionado ao consumidor. Ou é um problema com alguma questão com prefeitura, de repente poda de árvore, problema jurídico, que aí a gente faz encaminhamento para a Defensoria Pública, alguma questão com relação à fraude, então a gente tem que encaminhar para a própria Delegacia de Polícia, e alguns atendimentos preliminares, que a gente chama, como a própria parceria que foi relatado há um tempo atrás com a Bandeirante. Alguns consumidores que chegam no PROCON com um problema muito sério com relação à queda de energia, ao corte de luz, e precisamos resolver na hora. A energia é um bem essencial. Então, a gente consegue ligar para a Bandeirante na hora e tentar resolver o problema do munícipe. Então, esses a gente chama de atendimentos preliminares. Os outros casos que não tem jeito, que a gente precisa encaminhar para o fornecedor, gerou uma média aí de 2.600 atendimentos, que a gente encaminha para o fornecedor, ele tem um prazo de até 30 dias para nos responder. Geralmente, a maioria das empresas respondem num tempo menor. E esse número ele é maior do que o ano passado ou não dá para medir isso ainda? Ele está um pouquinho menor do que o do ano passado, um pouquinho menor.
Ainda não medimos, ainda a gente não fez um balanço certo, porque agora a gente está intensificando as ações da Black Friday, então a gente não consegue fazer o balanço. E depois, mais tarde, a gente vai falar Falar também sobre esse isso. assunto, né? Então a gente não conseguiu fazer o balanço certo, mas ele é um pouco menor, sim. Os encaminhamentos, inclusive, para o juizado especial, dos casos que não são resolvidos no PROCON, esse ano também nós tivemos uma diminuição. Certo. O Diário Suzano vem acompanhando aí o trabalho do PROCON há algum tempo e geralmente as maiores queixas referem-se à telefonia e às questões bancárias. Continua isso? Por que a senhora acha que tem sempre essas reclamações nesses dois setores? Olha, a telefonia sempre vai ser a telefonia fixa e móvel. A gente tem um número, é o recordista realmente no PROCON, tá? Mas, assim, a maioria, eu diria que 70% das reclamações com telefonia nós conseguimos resolver no PROCON. Quer seja por cobrança indevida, a própria instalação indevida de linha, divergência nos valores, isso a gente consegue resolver, inclusive nos atendimentos preliminares que eu mencionei. E um problema que a gente tem bastante também, e isso fica um alerta, são com os empréstimos consignados. Hoje a gente tem aí uma infinidade de instituições de crédito. É só você andar pelo centro da cidade que você vê várias portinhas que oferecem crédito e o alvo principal são os idosos, que são as pessoas mais vulneráveis. Então, nós temos casos aí de empréstimo que são feitos e é refinanciado esse empréstimo, às vezes a pessoa não sabe. Por essa razão, a gente também intensifica o trabalho com palestra para o idoso, para que ele não seja vítima desse golpe. Como que a pessoa faz hoje uma queixa, né? Ela tem que ir no PROCON, pode ser por e-mail, por telefone? Não, todas as reclamações elas são abertas de forma presencial. Então, a pessoa tem que ir no PROCON, hoje não precisa mais, como eu disse, por conta da digitalização, não precisa mais levar nenhuma cópia, é só levar o documento pessoal, comprovante de residência e os documentos relacionados à reclamação, protocolo de atendimento, a conta que quiser contestar, e-mail recebido do fornecedor, e na hora nós abrimos a reclamação. Aqui, qualquer PROCON, cupom de pagamento, qualquer coisa relacionada à reclamação. O nosso PROCON, nós atendemos tanto os munícipes da cidade ou aquele que, mesmo não sendo da cidade, comprou no estabelecimento aqui, em Suzano. Se não for nenhum desses casos, aí tem que procurar o PROCON daquela cidade. E a senhora comentou da ação da Black Friday, né? Dia Sim. 23 de novembro que vai ter a Black Friday. Como que está sendo essa ação? Quais são as principais recomendações que podem ser dadas para o consumidor? Bom, na verdade, nós começamos a fazer a pesquisa de preços de produtos. Nós deixamos uma caixa de sugestões no PROCON do que as pessoas gostariam que nós pesquisássemos para ver se ia ser cumprido ou não na Black Friday. Então, nós temos uma lista, começamos em setembro, fizemos uma visita em algumas lojas na cidade em setembro. Em outubro, vamos fazer uma provavelmente na semana que vem. E no dia da Black Friday, no dia 23, nós vamos verificar se realmente aquela tabela de preço que a gente tem foi cumprida ou não. E em relação às dicas, é que a pessoa verifique mesmo se precisa daquele produto, que faça uma pesquisa prévia para ver se realmente está tendo algum desconto ou não, porque a tática aqui no Brasil, não é como acontece lá nos Estados Unidos, as pessoas até brincam que falar que é metade do dobro, né? Tudo pela metade do dobro. Tudo pela metade do dobro, porque o fornecedor, ele coloca, por exemplo, aquela televisão, em setembro está um preço, em outubro ele aumenta para, na Black Friday, baixar e voltar aquele preço que era setembro. Então, quer dizer, se você quer comprar uma televisão, primeiro, você precisa realmente comprar? Precisa? Não, eu preciso comprar uma televisão porque a minha não tem mais condições. Começa a pesquisar, não age por impulso, verifica, faz a consulta em vários sites e, principalmente, sites confiáveis. Está na dúvida? Entra no Reclame Aqui, verifica se tem algum problema de entrega, entra o próprio site do PROCON, ele tem disponível num dos links os sites que não são confiáveis. Tem uma lista com uma infinidade de sites que não são confiáveis. Ou até mesmo pode nos procurar lá no PROCON, que a gente faz a pesquisa, a gente verifica se tem muita reclamação. E para o consumidor, né? Para o comerciante que está vendendo o produto, qual que é a orientação que o PROCON está dando? Até uma orientação no sentido de evitar até uma multa futura. Sim, né? sim. A nossa orientação é alguns alertas, nessas duas visitas que nós fizemos, nós verificamos algumas divergências de preço. Então, já alertamos o fornecedor
para que ajuste isso, para que nós temos esse monitoramento de preço e que se ele insistir em tentar colocar um preço diferente, que vai ser o mesmo que a gente verificou lá em setembro, que a gente vai fazer uma fiscalização sim, porque ele está descumprindo a legislação. A senhora falou da questão do que os idosos são vulneráveis. E, recentemente foi feita uma palestra, né? Sim. De orientação. Sim. Como que foi? Quais foram as orientações que foram passadas? Nós fizemos uma ação em comemoração ao Dia do Idoso, fizemos uma parceria com o Suzano Shopping e com o Centerplex Cinemas. Tivemos aí a contribuição do Fundo Social e do SASP. E levamos uma palestra no cinema para os idosos, onde foi abordado o tema sobre meia entrada, o direito que o idoso tem de meia entrada em cinema, jogo de futebol, teatro, estacionamento, vagas de estacionamento e principalmente questões relativas a empréstimo consignado. Demos alguma pinceladinha, porque o pessoal pediu no bate-papo que a gente teve em relação a contribuição previdenciária, embora não seja o foco do PROCON, mas até pela própria formação, né? Eu percebi que eles tinham algumas dúvidas, então a gente deu uma pinceladinha sobre isso e foi bastante produtivo. Muita gente que ficou sabendo que você via e começou a fazer, principalmente idosos, em relação à meia entrada, o que eles têm que fazer para... Eles têm direito mesmo à meia entrada e uma pergunta recorrente é em relação à vaga de estacionamento. A pessoa que é desrespeitada, o idoso que é desrespeitado em vaga de estacionamento, o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar um agente de trânsito, né? A gente pede, eu pretendo fazer, ainda conversei com o próprio shopping, para a gente tentar fazer, vou ter uma conversa com o secretário de trânsito, para a gente fazer uma ação, para que as pessoas tenham consciência disso, né? Porque muitas vezes a pessoa para naquela vaga de idoso ou até mesmo de deficiente. É 1 minutinho só. Mas nesse 1 minutinho pode passar um idoso que está precisando de uma vaga, até mesmo um deficiente que precisa daquela vaga. Então, a orientação passou, não viu a plaquinha, que é obrigatório ter no para-brisa, procurar um agente de trânsito para poder fazer a fiscalização. É possível fazer isso no PROCON? É possível, só que para a gente é um pouquinho mais difícil, porque até eles acionarem o PROCON e a gente conseguir e fazer essa verificação, e aí, na verdade, a competência seria mais da Secretaria de Trânsito, né? Então, por isso que a gente está tentando fazer uma parceria conjunta para fazer um trabalho de conscientização. Certo. Esse ano ocorreram vários problemas em relação à EDP São Paulo, com quedas de energia, né? E o PROCON chamou a empresa, está tentando discutir esse problema. Como que está essa situação? Inclusive, o PROCON foi vítima, né? Foi vítima. O próprio PROCON foi vítima. Eles deram uma justificativa de que eles estão fazendo algumas melhorias algumas instalações de mais redes, estão melhorando o serviço deles, mas é aquela história, né? Para melhorar, ele tem que cortar. Então, o que a gente cobrou deles é que faça isso, que tenha o menor impacto possível na vida do consumidor e, principalmente, o que a gente cobra é a forma de atendimento. A forma de atendimento da Bandeirante, antes, se eu não me engano, no começo do ano, mais ou menos, nós tínhamos um canal direto com a Bandeirante, que era um telefone que entrávamos em contato para algumas situações urgentes. Corte de energia indevido, a pessoa cortou porque ela está que às vezes não efetuou o pagamento, mas tem criança, tem alguma pessoa que depende da energia elétrica para sobreviver. Então, a gente perdeu esse contato. Então, nessa reunião que nós fizemos com a Associação Comercial, nós pedimos para que voltasse esse atendimento, a Bandeirante nos atendeu. De fato, ela realmente nos atendeu. Teve o caso até de uma conhecida minha que estava pedindo uma ligação na casa onde ela vai morar, e isso atrasa todo o serviço. Ela não conseguia levar o marceneiro, porque o marceneiro, para trabalhar, precisa de energia para essas ferramentas, não conseguia fazer nada. Ela nos procurou, nós entramos em contato com esse canal de atendimento, no dia seguinte foram fazer a instalação na casa dela. Então, é um canal muito importante que nós conseguimos, o PROCON conseguiu retomar esse canal de atendimento. Tem muitas queixas, muitas. Segundo eles, foi terceirizado o serviço de medição de energia. Então, as pessoas que ficam na rua fazendo a medição. E muitas vezes nós relatamos que nós temos problemas com isso. Muitos consumidores vão lá e falam, olha, nem passaram e tiraram pela média. Aí a gente ouve alguns casos, mas tem cachorro. Mas a pessoa não tem cachorro na casa.
Então, a gente está cobrando que a Bandeirante melhore o serviço dela. Terceirizou? Tudo bem, só que a Bandeirante continua sendo a tomadora de serviço e ela é responsável por isso. Então, nós estamos em cima, estamos pedindo, estamos cobrando para que seja feito o atendimento de forma correta. No caso, a pessoa pode até pedir ressarcimento ou desconto, isso é pelo Código do Sim. Consumidor, é viável Sim, isso. sim, sim. O que nós conseguimos lá, quando a gente realmente apura, o que nós pedimos para o consumidor, você olhou, dá uma olhada no seu relógio e vê quanto que está. No mês seguinte, foi feita a apuração pela média. E vai sendo feito isso por 3, 4 meses. De repente, a Bandeirante vai lá e consegue olhar o medidor e fala, opa, não, foi feito com medição errada e ela quer cobrar todos aqueles meses lá atrás que, segundo eles, estava errado. Então, a gente sempre orienta o consumidor, olha o relógio. Olha, então faz uma tabelinha com todos os meses do ano. A data, porque na conta de luz vem a data da próxima leitura. Então, começa a anotar. Faz a anotação de quanto virou o relógio e se a Bandeirante vier cobrando, você tem ali a sua anotação, que não vai bater com o que a Bandeirante está falando em muitos casos. E acontece isso. Então, nós abrimos, informamos que o consumidor está fazendo a medição, que ele tira a foto e a Bandeirante ela dá isso através de desconto. Não quer resolver isso pelo PROCON, que às vezes muitos consumidores ficam chateados e com toda a razão, porque está pagando uma coisa absurda, então a gente orienta que a gente não resolve pelo PROCON e orienta a procurar um advogado e entrar diretamente com uma ação na justiça e, se for o caso, até pleitear uma indenização por dano moral. Certo. A gente está no mês de novembro, vai se aproximando as compras de final do ano, né? E existe alguma ação já que o PROCON vai fazer agora para o Natal aí, o Ano Novo? Sim, esse mês a gente ainda continua com a cooperação da Black Friday, né? E mais próximo do Natal a gente vai começar a fazer as pesquisas de preço de cesta de Natal, brinquedos, os itens que as pessoas costumam comprar. E a dica é sempre a mesma, né? Compara, pesquisa, tem muita loja que ela dá desconto se for pagamento em dinheiro. Hoje as pessoas vão lá e perguntam, né? Ah, mas aquela loja eu vou pagar com cartão, ele não me dá desconto, é preço diferente para cartão. Isso hoje pode. A loja ela pode ter um preço diferente para pagamento com cartão de crédito ou débito e pagamento em dinheiro. Até em razão porque a gente sabe que a loja, quando ela passa o cartão, ela paga uma taxa para a administradora do cartão. Então, se a pessoa paga em dinheiro, ela não está pagando aquela taxa, ela consegue dar um desconto. Então, a orientação é sempre a mesma. Faz a pesquisa de preço, pechincha. Tem que pechinchar mesmo. Tem muita gente tem vergonha, né? Muita cultura do brasileiro. Mas tem que pechinchar, tentar pagar em dinheiro, olhar se realmente precisa daquilo. E é dessa forma que a gente vai conseguir fazer com que as empresas, que os fornecedores, eles comecem a cumprir mesmo a legislação. Certo. A gente, quando faz matéria aqui no jornal, de venda de Natal, sempre no dia seguinte faz matéria do pessoal que vai para trocar os objetos, a mercadoria que comprou. Aí teve um caso, acho que o ano passado, de um comerciante que estava reclamando que um consumidor comprou uma compra no mês de dezembro, no Natal, queria fazer a troca no Carnaval. A pessoa tem um prazo para fazer essa troca, né? Ou não? Na verdade, a troca é uma gentileza. A troca, a gente costuma dizer, né, o termo técnico que a gente usa, é mera liberalidade da empresa, se ela quiser ou não. A troca ela não é obrigatória. Não é obrigatório. Não, tem muita gente que confunde. Tem um artigo do Código de Defesa do Consumidor que fala do arrependimento. Que é, se a pessoa se arrepender de comprar um produto, ela pode, no prazo de 7 dias, devolver. Mas isso só é válido... De volta também. Recebe, mas isso só é válido, é importante isso, só é válido para compra feita fora do estabelecimento comercial. O que é isso? Compra na internet, ou então aqueles vendedores de porta em porta, que geralmente é panela, colchão, que vai lá na porta e você não vê o produto. Quando você não vê o produto, não pegou, não experimentou, aí sim existe essa possibilidade de arrependimento, você tem 7 dias. Se você foi na loja, viu o produto, experimentou, pegou, não tem como trocar. A loja, se ela te der um prazo, a maioria das lojas dão 30 dias, é uma gentileza, ela não é obrigada a fazer isso. Só que ela também pode colocar as normas dela. Olha, eu troco no prazo máximo de 30 dias com a etiqueta na peça. Então, é muito assim, as pessoas têm que usar esse direito, questiona, ainda mais essa época de Natal, principalmente nas festas, Dia das Mães, dos Pais, namorados.
que às vezes não serviu, então verifica na loja, posso trocar? Se for o caso, pega por escrito, fala para a loja fazer um documentozinho, escrever atrás da peça o prazo para troca, para que não tenha erro, porque às vezes vai uma reclamação dessa no Procon e a gente não tem o que fazer, ajudar, né? não tem como ajudar. Algumas unidades do Procon de outras cidades, em São Paulo principalmente, estão sofrendo alguns golpes em relação aos falsos fiscais do Procon, né? As pessoas se passam, às vezes, por fiscais do Procon e acaba, às vezes, furtando uma loja ou assaltando uma loja. Suzano não passou por isso e, assim, como que a pessoa identifica hoje um fiscal do Procon? Tem um crachá? Como que... Suzano não passou por esse tipo de golpe com relação a furto, mas Suzano, todo início de ano, fica até a dica para os fornecedores, tá? Comecinho de ano, vai passar uma pessoa na porta da sua loja, entrar e dizer que tem que comprar o Código de Defesa do Consumidor. Esse golpe nós temos na cidade. Sim, tivemos esse ano, tivemos ano passado. Falamos disso, inclusive. Vendendo o código. Vendendo o Código de Defesa do Consumidor. A pessoa vai, ela se identifica como fiscal do Procon. Ora ela se identifica como fiscal do Procon, ora se identifica como fiscal de posturas, ora se identifica como fiscal da prefeitura. É o que convém para a pessoa. E fala da obrigatoriedade de ter o Código de Defesa do Consumidor no estabelecimento. Explica para o fornecedor que o código que ele está ali pode ser do ano que for, que está desatualizado e que se ele voltar, aquele suposto fiscal, vai autuar a loja, o consumidor com medo compra. Ah, é muito que ele paga? Parece que é uma média de 30, 50 reais, mas é um gasto desnecessário. O Código de Defesa do Consumidor, nós fizemos uma ação quando falamos disso e nós demos códigos para as lojas que não tinham. E também, se você entrar no site do Planalto lá na internet, planalto.gov.br, coloca o Código de Defesa do Consumidor, baixa, pode levar para encadernar ou não, coloca de um jeitinho e deixa no balcão, que é a legislação que obriga que o estabelecimento comercial tenha o Código de Defesa do Consumidor no balcão. Então, não tem necessidade. Mas com relação a saber se a pessoa é fiscal ou não, os nossos fiscais, geralmente, eles vão identificados com a camiseta do Procon e tem a carteira de fiscalização, eles têm um documento. Então, o lojista, se a pessoa identificar, fala, eu sou o fiscal do Procon, é só falar, eu quero ver sua funcional. Ele vai apresentar, a gente chama de CIF, que é a carteira de identificação de fiscal, ele vai apresentar, que vai ter a foto do funcionário, tem o timbre do Procon, e aí ele pode garantir. Se ainda assim ele se sentir na dúvida, pede para a pessoa esperar um pouquinho, fala, espera um minutinho só, dá uma ligadinha lá no Procon. Tá? O telefone do Procon 4744-7322, entra em contato com o Procon e questiona, fala o nome da pessoa, a gente vai informar se realmente tem uma equipe de fiscalização na rua ou não. Eu queria também perguntar sobre planos de saúde. O Procon atua também ou recebe reclamação de planos de saúde? Recebemos bastante reclamação. Mas atua também? É a função do Procon? Não, porque o plano de saúde depende do questionamento. A maioria dos questionamentos que nós recebemos é com relação ao aumento de preço. E como tem aquela regulamentação pela ANS, o Procon ele fica um pouco sem como, não tem como atuar nessa questão. Então, a gente precisa dar uma olhada na regulamentação da ANS e se em muitos casos há aumento 2, 3 vezes por ano, porque o aumento normal que a gente sabe é do aniversário, tá? Quando faz um ano do plano de saúde tem o aumento, mas os planos estão aumentando 2, 3 vezes por ano. A gente abre como a gente chama de tentativa. Fazemos uma abertura de reclamação como tentativa, mas não tem... Encaminha para frente. Encaminha, isso, só que não tem resposta porque a própria ANS permite que os planos de saúde, por adesão, eles façam esse tipo de aumento. Então, a gente orienta para que procure um advogado, para que o embasamento legal ele consiga entrar com uma ação e tentar reverter o quadro. E compra de material estragado também. Isso aí é mais vigilância, né? Mas vocês recebem também? Recebemos. A gente... Mas aí não tem como atuar nesse... dependendo do produto, é vigilância sanitária. O que nós verificamos, o que tem bastante lá é algum produto vencido. Quando o produto vencido, é competência do Procon, sim. Só a questão, até teve o ano passado, eu acho, foi o ano passado, que nós fizemos uma fiscalização na época da Páscoa e por uma coincidência, nós, verificando alguns mercados, nós vimos que o açougue ele estava vendendo carne pré-moída. E não pode.
E embora até ficou na dúvida, o pessoal teve até um veículo de comunicação que colocou na internet que o Procon pegou carne vencida. Eu liguei e falei, olha, não foi isso. Que o Procon não tem competência para verificar a validade ou a questão da carne se está vencida ou não. Isso daí é vigilância sanitária. O que nós pegamos foi a carne pré-moída. Isso não pode, existe uma legislação que proíbe a venda de carne pré-moída e fazemos essa fiscalização sim. Mas quando tem alguma denúncia com relação a produto vencido, o Procon faz uma fiscalização junto com a vigilância sanitária. Em parceria. Em parceria. Tem muitas perguntas, a gente está chegando no final, mas eu vou ver se dá tempo de fazer essa aqui, ó. Muita gente compra pela internet, né? E geralmente, às vezes compra uma coisa, vem outra na embalagem, porque vem pelo correio. Eu queria saber se o Procon também tem tido muita reclamação disso, né? Nesse sentido. O que a pessoa pode fazer assim para tentar cair num golpe, para evitar que caia num golpe? Tem bastante reclamação. Hoje está comum você comprar, acho que as pessoas já repararam nisso, você compra num site e aí tem lá, vendido e entregue por. Você compra num site, só que ele é vendido e entregue por uma terceira empresa. E aí a pessoa não recebeu. Foi um caso de uma vez que a pessoa pediu um perfume e chegou outro. Não foi o que ela pediu. Aí entrou em contato com o dono do site, né, com o site, e falou, olha, não, porque nós só emprestamos a nossa plataforma, que você tem que reclamar com aquela outra empresa. Aí ligou e não quer resolver o problema, né? Ela nos procurou lá no Procon e nós abrimos, sim, porque a responsabilidade é de quem vendeu e entregou, mas também de quem forneceu o site. Aquela operadora do site, ela é responsável sim, tá? Então, o cuidado é sempre o mesmo, verifica se o site é confiável, dá uma olhadinha, quando imprimir o boleto, dá uma olhada se o boleto, o comecinho, né, do número do banco, para ver se bate, porque a gente está tendo de novo problema de boleto fraudado. Isso de novo. Essa acho que é mais importante ainda do que só as compras no site, né? Você está acostumado a receber aquele boleto do cartão de crédito. Você já sabe como que é o boleto do cartão de crédito. Chega, às vezes, um boleto que a impressão parece que está diferente, a cor está diferente. Se você ficar na dúvida, não paga. Não paga, entra em contato com eles e pede para encaminhar de novo, ou você retira pela internet. Procura um vizinho, um amigo, vai numa lan house, procura a gente no Procon. Eu costumo dizer lá com o pessoal do Procon que nós temos que atender tudo ali. Tanto relação de consumo como qualquer outra relação, porque às vezes as pessoas não sabem onde procurar. O Procon, a gente recepciona muita reclamação que não é relação de consumo. Mas tem várias pessoas que vão e falam, olha, eu gosto de vir aqui porque vocês falam para a gente onde a gente tem que ir. E é essa orientação que eu dou para todos os técnicos, para todo mundo que trabalha ali no Procon. A gente tem que responder o munícipe. Como? Encaminhando para o lugar correto. Mas ele não pode chegar lá no Procon com uma dúvida e ir embora com 3. Ele tem que chegar no Procon com uma dúvida, aproveitar, lembrar de mais 2 e sair com 3 dúvidas dele sanada. É o que a gente tenta fazer. Então, chegou o documento, olha, tá estranho, não tá parecendo que é falso isso daqui, entre em contato com o dono do boleto e fala, escuta, passa o número do código de barra, tenta pagar pelo código de barra. E fica mais difícil quando é fora do Brasil, né? Aí fica pior. Quando é compras em site estrangeiro, a gente não consegue fazer nem abertura de reclamação. Não, porque eles não têm endereço físico aqui no Brasil, né? Então a gente não consegue nem mandar notificação. Mas tudo que chega lá relacionado a não entrega de produto, a gente consegue atender desde que seja um site confiável. A pessoa consegue cancelar a compra e 7 dias. e receber o dinheiro de volta? Consegue. 7 dias? 7 dias. 7 dias é o prazo para arrependimento, com compras feitas fora do estabelecimento comercial. Agora, chegou, não gostou, ela ainda tem. Chegou, fez a compra, chegou hoje, não gostei, eu posso ligar e falar, olha, não gostei, eu quero meu dinheiro de volta. As empresas costumam atender. Essa reclamação são poucas que a gente tem. O que a gente tem é muita coisa de entregou coisa diferente ou que não chegou o produto, porque às vezes estava muito barato e a empresa não tem estoque. Isso nós conseguimos fazer a reclamação e conseguimos até o dinheiro de volta, tá? Eles fazem o pagamento.
Tem muitas empresas que eles disponibilizam crédito, né? Olha, tá aqui o crédito. A gente deixa bem claro, o consumidor não aceita crédito, ele quer o dinheiro de volta. Porque se ele não comprou ali, ele fica amarrado naquela empresa, né? Então a gente consegue. Tem um leque bastante grande que a gente consegue fazer negociações dentro do Procon. Doutora Daniela Letícia, terminamos a nossa entrevista. Queria agradecer, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada a você. Espero que volte depois. Sempre que tiver o convite, voltarei. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso internauta que nos acompanhou até agora, né? Também aproveitando esse final de ano aí que vai ter muitas compras aí. Sim, a dica é pesquise. Faça pesquisa de preço, pesquisa na internet. A internet hoje é uma ferramenta que ela tem formas de você filtrar, de você procurar, de ter o maior número de ofertas possíveis. Então faz a pesquisa, não compre por impulso. Se o produto estiver muito barato, desconfia. Desconfia. Entra naqueles sites conhecidos e coloca o mesmo produto. Deu uma diferença muito grande de preço, não compra. E se tiver alguma dúvida, procura a gente lá no Procon. Nós estamos lá das 8 da manhã até as 5 da tarde e temos vários técnicos para poder tirar a dúvida, pronto para atender vocês, tá? E só o endereço do Procon, posso passar? O Procon fica ali na Rua Baruel, número 126. O telefone é o 4744-7322 e temos também o e-mail, para caso muitas pessoas às vezes têm um problema e querem fazer a pergunta por e-mail. Nós temos também a possibilidade de fazer a resposta, que é o procon.atendimento@suzano.sp.gov.br. Doutora Daniela Letícia, muito obrigado. Viu? Obrigada a você, Edgar. Boa tarde. Queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até agora. E até a próxima entrevista.